Semana que acaba, semana que começa. Mais uma semana em que o pano de fundo foi, uma vez mais, infelizmente, a guerra. Não houve grandes desenvolvimentos no cômputo geral. Muitas sanções, muitas críticas. A Rússia continuar a negociar com a Ucrânia, mas os bombardeamentos mantêm-se, a agressão continua. E as tropas russas, apesar de mais vagarosamente entrarem, até porque as condições atmosféricas aparentemente assim o obrigam, não continuam em território ucraniano sem que haja qualquer ação, digamos, para retirar. Em Bruxelas, esta semana não houve realmente muito a destacar. Destacamos de qualquer das formas o que se passou em Bruxelas. Tivemos a reunião dos líderes europeus, a Cimeira da União Europeia, em que uma vez mais foi discutida a situação da Ucrânia para a entrada na União Europeia ou não, a situação de mais sanções à Rússia, em que houve mais uma série de sanções colocadas à Rússia. Isso deu alguma fricção no mercado, nomeadamente no mercado energético, porque as sanções são sempre receadas que sejam sobre o setor energético da Rússia, o que vai provocar, obviamente, mais alterações na distribuição da energia, que já de si não está famosa, e isso faz com que os mercados tivessem elevado, por exemplo, o petróleo novamente a máximos, com o Brent a seguir acima dos $120 uma vez mais. Joe Biden foi convidado nessa mesma cimeira da União Europeia, também esteve na cimeira da NATO. Não houve mais do que algumas declarações políticas e a recondução do atual secretário-geral da NATO, e daqui não houve grandes alterações em termos de mercado, ou seja, não foi um game changer do próprio mercado. Isto viu-se, por exemplo, em que as obrigações do Tesouro voltaram a cair e caíram em força esta semana, em que os mercados deixaram, digamos, de agarrar um ativo de refúgio, como são as obrigações, para voltar para outros mercados, nomeadamente o mercado acionista, que teve de alguma forma, e principalmente nos Estados Unidos, onde houve maiores vendas, houve um sell-off maior no mercado obrigacionista, em que também houve uma digamos, movimentação desses mesmos fundos para os mercados acionistas, como vamos ver a seguir. Estes mercados acionistas, apesar de toda a incerteza dada pela guerra e dos preços em alta e de tudo mais, acabam por, nomeadamente nos Estados Unidos, ter bastante suporte. Como podemos ver aqui assim, os principais índices norte-americanos durante esta semana tiveram ganhos. Não foram ganhos muito relevantes, mas tendo em consideração o tipo de mercado onde estamos neste momento inseridos, são bastante relevantes. Então não nos podemos esquecer de que temos intervenções constantes por parte dos banqueiros centrais para aumentar mais taxas de juros, e isso foi visível esta semana. Daí também as fortes vendas nos mercados obrigacionistas, e ainda assim com a subida de taxas de juros das yields nos mercados, ainda assim o mercado norte-americano registrou estas subidas nos mercados acionistas. Na Europa, com uma guerra às portas, ainda assim as perdas não foram relevantes, mesmo com o Reino Unido, com o principal índice, a mostrar-se positivo. Na Ásia, principalmente no Japão, em que as promessas de alguns incentivos fiscais e monetários, e ainda com perdas significativas do Yen, uma desvalorização significativa do Yen, acabou por dar aqui assim um boost ao próprio mercado japonês. O mesmo já não nos podemos dizer na China, que a situação do Covid ainda continua a manter receios de que a produção chinesa e o consumo chinês tenha estado a reduzir, ou seja, uma atividade económica reduzida, o que também acaba por pressionar os mercados acionistas chineses. No mercado cambial, o euro-dólar não passou de 1,10, continuou de pedra e cal em torno de 1,10,
O que é que nós vamos aqui dar algum relevo às perdas do iene? O dólar iene está em máximos dos últimos 7 anos, está à volta disso, portanto acima dos 122 ienes por dólar. Por outro lado, outras divisas como a coroa norueguesa ou o dólar australiano ganham pela subida do petróleo e pela subida das commodities em geral. Em termos de números económicos, esta semana não houve nada de grande relevo. Ainda assim destacamos, por exemplo, os pedidos de desemprego, os novos pedidos de desemprego subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que caíram para mínimos de várias décadas, o que dá boa indicação de como é que está o mercado de trabalho norte-americano, e isso é importante para esta semana, onde vamos entrar. Em termos de bancos centrais, destacamos principalmente o Banco da Noruega e o Banco Suíço. O Banco da Noruega, como era de esperar, subiu as taxas 25 pontos base, de 0,50% para 0,75%. Aqui isso já era esperado, não, nada de novo aí. Qual foi a grande surpresa? Foi de que na sua orientação futura, no Forward Guidance apontado pelo Norges Bank, apontaram para 7 subidas de taxas de juros nos próximos 2 anos, deste e no próximo ano, contra 3 subidas que tinham sido apontadas anteriormente. Isso deu um boost novo, um ânimo novo, inclusive, e é um impulso novo no preço da própria coroa norueguesa, com o Euronoc a fazer mínimos dos últimos anos. No Banco Nacional Suíço manteve a sua política monetária, taxa de juros a mais baixa que existe a nível mundial, em menos 0,75, mas aqui assim a dúvida era qual é que seria a sua posição face à forte valorização que o franco suíço tem tido, e o Banco Nacional Suíço pura e simplesmente não se importa muito com isso, na medida em que está a combater ativamente a inflação, o que portanto abre as portas para que a valorização do franco suíço se mantenha por mais algum tempo. Esta semana não há nenhum evento significativo a apontar. Os non-farm payrolls são sempre aquele número grande e aquele número que toda a gente aponta. Aparentemente vai continuar bastante saudável, aponta-se para um aumento de cerca de 500 mil de novos postos de trabalho durante o mês de março, criados durante o mês de março. Provavelmente, e como nós vimos, os números do emprego continuam, tal como nós vimos nos novos pedidos de subsídio de desemprego da semana passada, que estão a mínimo de várias décadas. Temos um número também esta semana interessante, que é das vagas de emprego, que apontam para mais de um emprego e meio, uma vaga e meia de emprego para cada desempregado, o que está a aquecer também aqui assim o próprio mercado de trabalho. Ou seja, tudo vai de encontro a que tenhamos um bom número nos non-farm payrolls, ou seja, mais receios, digamos, de um posicionamento ainda mais agressivo por parte do Fed, na medida em que isso, obviamente, aponta para, provavelmente, ainda uma aceleração maior na própria inflação. Essa inflação, mas aí assim, o que nós vamos ter que ver, principalmente, será, por exemplo, logo no início da semana, a confiança do consumidor nos Estados Unidos, em que, se ela aquecer, isso é indicador de que provavelmente então vamos ter bastante mesmo inflação, porque por outro lado, tudo o que tem estado a existir, nomeadamente a subida de preços da energia, a subida de preços das commodities em geral, também vão pressionar o próprio consumo. Se estes números mostrarem que esse consumo ainda não está assim tão pressionado, aí vamos ter provavelmente um receio de uma inflação ainda bastante maior. Isso também, isto é nos Estados Unidos. Se formos para a Europa, praticamente só temos esse número, que é a inflação homóloga, que vamos conhecer também esta semana, que aponta para cima de 6%. Há analistas que apontam até aos 6,7% do ano. É um novo máximo de alguns anos, e isso vai provavelmente provocar pelo menos receios de que o Banco Central Europeu possa começar a falar de uma forma mais hawkish do que tem falado até agora, independentemente da situação de guerra que vimos que
está para ficar durante mais algum tempo e que o mercado começa, digamos, a desvalorizar um pouco e a dar mais valor a estes pormenores em termos de inflação, consumo e desemprego. Para já é tudo. Esperemos que esta semana seja uma nova semana frutífera e que hajam alguns desenvolvimentos positivos em termos da guerra da Ucrânia, que seria bom acabarmos com este capítulo. E cá estaremos para a semana, para avaliar mais uma semana que se vai passar. Até lá!